Boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje, substituindo aqui o tio Enzio, que novamente está com compromissos, vamos tentar fazer o nosso estudo esmiuçando a mediunidade. Tá? Para começar, vamos aí para a nossa leiteira e para a nossa preceira e depois passamos aos recados, aos merchandises do dia. Aninha, tudo certo? Tranquilo. Bora. Então, hoje estamos terminando o nosso livro Segue-me. Hoje é o último texto. A partir de segunda temos livro novo, né? Então, o texto que me coube hoje, a língua. Logo para alguém que fala bem pouco, né? A língua também é um fogo. Tiago 3,6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em suas epístolas às comunidades do cristianismo. O início de todos as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Traduzindo, o início de todos os grandes problemas, o início de todas as brigas, de todas as guerras, de tudo que tivemos em nosso mundo, sempre foi devido ao mau uso da palavra. Ela está posta entre os membros do organismo humano como um pequeno leme de uma embarcação poderosa, como lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme, de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função grandiosa, para o pântano de cogitações subalternas. E aí temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e de amor. A guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais originam-se da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem há consolo e edificado aos seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra, nos apontamentos de Tiago, uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Que possamos então, meu Senhor, com a proteção dos nossos anjos guardiões, com os amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, sabermos o que falar, que possamos ser servos do amor, do carinho e da amizade entre nós e os irmãos que passam por nós todos os dias. Que quando não tivermos nada de útil para falar, possamos fazer que nem André Luiz no filme do Nosso Lar. Imaginarmos com um pouco de água na nossa boca e segurarmos até termos algo útil para falar. Que os bons amigos espirituais possam nos guiar nos estudos de hoje. Que assim seja. O gato comeu sua língua. Minha avó dizia, eu vou tentar utilizar palavras doces, né? Mas é que o dito popular, ele assim, é meio chulo, né? Eu vou substituir a última palavra, aí vai acabar com a rima, né? Mas a língua é o chicote do bumbum.
Exatamente. Tem muito de si faz alarde, sem tardança, a língua logo no lombo lhe arde. Então, acho que acabou o estudo de hoje, não precisamos falar mais nada, né? Vamos embora. Como diz a Rosângela, vamos para o cantinho, sentar no banquinho do pensamento, voltamos mais tarde para a aula da Isabel e da Roda. Ou, como diz o Enzo, eu não falo é nada. Bom, gente, instrutivo demais. Hoje à noite, às 8 horas, teremos um encontro fenomenal. Inclusive já com produção hollywoodiana. Tá? Então, eu vou pedir para as meninas fazer o merchandise e, em seguida, eu vou compartilhar com todos vocês que estão aí na internet e aqui nas nossas telinhas um vídeo muito top. Meninas? Então, hoje à noite, né, a gente convida vocês a encontrar Pedro novamente. Esse nosso humano demais que nos dá a rota de deixarmos de ser tão humanos e começarmos a seguir Jesus como seres imortais que somos. Bora lá, esperamos vocês às 20 horas. Saiu sem som? Não, impossível. Não. Eu fiz 200 mil testes para sair com som certinho, gente. Saiu sem som. Não, então vamos repassar. Não é assim as coisas. Vamos lá, de novo. Deu certo agora, né? E o Oscar vai para as Pedritas, né? Totalmente. Bom, seguindo os recados, amanhã de manhã... Vou terminar de fechar tudo aqui. Amanhã de manhã, diretamente do Japão, se eu não me engano, é a dona Cláudia, né? Que vai falar aí de novo sobre Pedro, concluindo o estudo que estamos fazendo, Pedro Humano Demais. Às 9 horas, pelo Zoom, tá? Como diz o chefe, vejam o banner. Tá? O banner também vai ser disponibilizado, provavelmente, pelos canais do Face, do YouTube, já para ficar encaminhando o pessoal. Tá certo? Professor Maurício, o seu Ilvio está perguntando se está transmitindo pelo YouTube. Só mais tarde, né, que o professor vai postar no YouTube esse trabalho. Isso. A Piedade já respondeu para ele lá no grupo. É só pelo Meet agora. A gente ainda não está fazendo as transmissões porque não temos os acessos
ao YouTube do canal Esmiuçando, ao Facebook do Esmiuçando. Então, a programação da máquina, ela precisa dessas conexões, dessas senhas, desses endereços de e-mail, para fazer essa programação através do OBS. E ainda não tenho elas. O Enzo acho que deve vir aqui na semana que vem, e a gente também vai montar isso, que é para ter mais uma possibilidade de transmissão. Quando ele tiver compromisso e não puder, a gente entra aqui e também já faz tudo ao vivo. Mas hoje, infelizmente, é só aqui no Meeting, vamos fazer a gravação, depois é que ele faz a projeção disso para o Facebook e para o YouTube, tá? Pedimos perdão. Afinal de contas, neófito, né, gente? Imagina, o último a entrar no ônibus, quer sentar na janela, ainda ficar dando tchauzinho para todo mundo? Não, não dá, né? Vamos devagar. Bom, vamos lá. Eu acho que todos os recados foram dados. Vamos partir para o nosso estudo de hoje. Seguindo, então, Esmiuçando a Mediunidade, o livro dos médiuns, e a gente está fazendo uma viagem rápida com o Hermínio Correia de Miranda, na obra Diversidade dos Carismas. Nós estamos no capítulo 2, no item 21. E ali, ontem, nós seguimos até o 4º parágrafo, fizemos a leitura. Começaríamos hoje no 5º parágrafo, mas, como sempre, vamos retornar. Vamos fazer a leitura novamente deste 4º parágrafo, do ponto 21, que é para termos essa conexão, tá certo? A gente falava, né, espírito é gentem como a gentem, né? Então, vamos lá. Essa observação, aliás, contém outras implicações que é bom colocar logo aqui. A de que os espíritos são gente, como qualquer um de nós, embora alguns estejam colocados muitos patamares acima de nós, enquanto outros estão 2 ou 3 degraus abaixo. Não se trata de expor uma hierarquia de valores para exaltar alguns e denegrir outros. Isso é uma realidade pura e simples que é bom de admitir logo para facilitar as coisas. Bom, eu fui fuçar um pouquinho o Hermínio e alguns outros autores, e esse tópico aqui, ele está referindo a ideia de que espíritos são gente. Bom, mas conectando isso com os outros pontos que nós ainda, alguns dias atrás, estivemos vendo, o tópico 20, ele fala do trabalho mediúnico em centro espírita, e o tópico 19 fala do excesso da autocrítica. Então, vamos tentar conectar essas duas ideias, né? O trabalho mediúnico, a crítica, e aí a noção de que espíritos também são gente. Qual é o objetivo, ou quais os objetivos de reuniões mediúnicas? Manuel Filomeno de Miranda, ele apresenta, de acordo com a doutrina, 3 possibilidades em virtude do tipo de reunião. Reuniões frívolas, reuniões experimentais e reuniões instrutivas. Tá, quais são as reuniões frívolas? Aquelas de passatempo, divertimento, que não tem, assim, nada útil. As pessoas que vão a essa reunião já vão com um desejo de uma curiosidade que não vai construir nada positivo, na maioria das vezes. E, consequentemente, a gente sempre usa a palavra vibração, vamos tentar usar ela aqui como metáfora também, a vibração apresentada convida a participar dessas reuniões espíritos levianos, zombeteiros, que na maioria das vezes ficam fazendo adivinhações do que tem de bolsa, idade, futurologia, traga o seu amor de volta em 24 horas, essas coisas. Então, essas são as reuniões frívolas. Nesse tipo de reunião, quem se propõe a participar? Encarnados e desencarnados com objetivos frívolos. Aí a seriedade levada para a reunião é o de somenos importância nesse aspecto, porque a reunião é frívola. Tá, mas existe um outro tipo de reunião que parece frívola, mas tem uma objetividade mais acurada, que são as reuniões experimentais. E o que são essas reuniões experimentais? Produção de manifestações físicas, fenômenos objetivos. Se nós nos lembrarmos, há um pouquinho antes de Kardec, não teve o fenômeno das mesas girantes?
Tá, aquilo tinha qual objetivo? Quem pode me auxiliar aqui? Qual era o objetivo das mesas girantes? Chamar a atenção. Quem coordenava esse tipo de trabalho? Espíritos superiores. Eles que permitiam e traziam para participar espíritos de ordem inferior, que era para provocar os incrédulos, tentar criar uma ideia de convencimento a respeito da existência da vida após o túmulo. Então, o objetivo dessas reuniões experimentais já sobe em termos de responsabilidade. Tem um objetivo. Então, quem participa, bom, podemos perceber que no mundo dos encarnados, os participantes ainda não são as pessoas que Kardec chama de fé, os crédulos, os crentes. São as pessoas curiosas. E até Kardec alerta que, na maior parte das vezes, as pessoas que vão para esse tipo de reunião saem de lá mais incrédulas ainda. De cada 10 pessoas, 9 saem desconfiadas, discutindo, achando que é enganação, e uma sai convencida. Mas, pelo lado dos desencarnados, dos espíritos, orientadores e doutrinadores, existe um objetivo nobre que é, olha, queremos mostrar para vocês que, após o que vocês chamam de túmulo, que seria para vocês o final da vida, existe algo diferente. Então, já temos a participação de gentes com consciências diferentes. E o último modelo de reunião são as reuniões instrutivas. Então, Maurício, e agora, o que é o tal do instrutivo? Bom, vamos tomar por premissa aquilo que Kardec sempre fala. Orientação e crescimento moral para as pessoas que dela participam, encarnados e desencarnados. Maurício, o que tem isso a ver com o estudo? Então, voltemos ao parágrafo. Não se trata aqui de expor uma hierarquia de valores para exaltar alguns e denegrir outros. Isto é uma realidade pura e simples que é bom admitir logo para facilitar as coisas. Quem participa das reuniões? Encarnados e desencarnados. Qual o objetivo destas... Pois não, Rosângela. Não precisa levantar a mão, não, que nós pode atropelar. Não, assim, não, quero levantar até para ter uma ordem, né? Já que a gente está aqui falando de gente como a gente. Mas, assim, ó, a gente vê esse processo bem interessante que se vê como numa sociedade. Vou dar um exemplo da Casa Espírita, onde a Piedade faz um trabalho lá, maravilhoso. Pelo que eu sei, eles têm um atendimento fraterno muito importante com o guia espiritual da casa, com aqueles que adentro para poder receber um bálsamo de amor e de compreensão. Mas há mentes ali que vão procurar de tudo um pouco, presumo eu. Aqueles que procuram realmente se integrar e poder se conhecer e poder se melhorar com as mensagens que a casa oferece, como aqueles que vão procurar as vicissitudes da vida para melhora exata, naquele momento que não sabe nem passar, né? Mas em tudo isso ainda existe esse processo dessa permissividade da equipe espiritual da casa que oferece, até para aquele espírito, hoje ele pode não alimentar ainda um despertar na sua alma, mas logo amanhã ele vai despertando como um galgar em cada um. Porque o que acontece? Nós estamos dormindo ainda, mesmo nós que já conhecemos Kardec com um pouquinho mais de... Né? A nossa miopia está um pouco menor, né? Já fizemos um pouco da cirurgia da nossa miopia, a gente ainda galga nesse caminho daquilo, quando acontece alguma coisa, a gente começa a fazer as nossas preces para Jesus de uma outra forma, uma intenção mais imediatista, digamos assim. Então, com quem que a gente começa a evocar emocionalmente, nas nossas intenções, gente como a gente? Aqui na frente da minha casa, que eu moro em Santa Cruz, tem uma casa espiritualista na frente. Já fui ali levar uma amiga minha que estava muito mal, e quando eu adentrei com ela, aí a minha surpresa, que eles têm arcanjo, não sei o que é, e também tem dirigente da casa, ele me disse, tu não precisa vir, tu já estava lá orientando os outros. Eu digo, não, mas eu só vim trazer ela.
E eu não estava pensando em ir, eu estava realmente, porque ela não estava conseguindo se locomover, tinha sofrido um acidente, e eu estava só carregando ela para poder se locomover. E ele me interrompeu na porta. Tu não precisa vir, tu vai ficar lá. Eu conversava com um, e nas acalma, porque Deus é. Né? E fazia ir na fila ali da conversa, dele conversar com as pessoas, mas nem ir para casa. E ele me interrompeu lá dentro. Mas eu, dentro da casa, achando aquilo uma fantasia total. Olha a minha mentalidade. Porque tinha a sala do arcanjo, sala do anjo, sala não sei o quê, sala não sei o quê. Então, a minha mente vagava na hipocrisia da minha parte de julgar a casa em si. E ele me interrompe na entrada e diz, tu não precisa entrar, vai lá fora trabalhar que tá fazendo muito bem teu papel. Então, ali ele me mostra que eu estava julgando um processo, um trabalho que eu não tenho conhecimento, e eu, gente como a gente, atendendo, vai lá atender gente como tu, que também está com os mesmos pensamentos lá dentro. Então, a gente faz isso nos lugares sem conhecer, porque às vezes a gente veste uma camiseta equivocadamente, de gênero espírita, né, digamos assim, e que como se só numa casa espírita o trabalho fosse rigorosamente sério. Isso é o maior equívoco que a gente faz com os seres espirituais que nos assistem. Eu fui atrás de alguma coisa concreta a respeito disso daí que você falou, e encontrei, só não sabia que hora ia encaixar aqui no nosso estudo hoje, mas assim, a providência é perfeita e já deu a chance. Então, assim, na Revista Espírita de 1861, em setembro, tem uma discussão entre alguns filósofos desencarnados presentes em reuniões mediúnicas que aconteceram na reunião de 19 de julho, onde o espírito de Lamanais deu espontaneamente uma comunicação sobre os aforismos de Buffon, ou Buffon. Ao final desse texto, Erasto apresenta uma conclusão sobre todos os lados da discussão. Então, assim, pulando tudo, eu vou pegar a parte que é bem porreta para nós. Buffon, Gerard Nerval, o Visconde de Lanay, Bernardin de Saint-Pierre, conservam, como Lamanais, os gostos e as formas literárias que notáveis neles quando vivos. Creio útil chamar vossa atenção sobre as condições como o nosso mundo de além-túmulo, para que não venhais a crer que a gente abandona instantaneamente as suas inclinações, costumes e paixões ao despir as vestes humanas. Bom isso aqui, né? Na Terra, os espíritos são como os prisioneiros que a morte deve libertar. Mas assim como aquele que está nas grades tem as mesmas propensões, conserva a mesma individualidade quando em liberdade, também os espíritos conservam suas tendências, sua originalidade, suas aptidões ao chegar entre nós. Então, gente, vamos pensar assim, espírito é gente como a gente. Tá, mas eles passaram por uma veste carnal, criaram paixões, criaram vaidades. Muitos se livraram disso, mas a grande maioria, pelo menos é o que nos parece, carrega essa roupagem ainda, carrega toda esta carga emocional que não larga de cara do outro lado. A exceção feita por Erasto é com relação àqueles que encarnam como em expiação, na condição de loucos, débeis, pessoas que vêm encarnadas sem razão, sem uso dessa racionalidade, que ao desencarnar, aí sim, esses, num primeiro momento, voltariam a ter a racionalidade. Agora, fora isso, quem vem aqui para provas e expiações como nós, com vestes carnais, e criamos as nossas paixões, uai, é só porque morreu que a paixão ficou no túmulo também? Não, então os espíritos que hemos de encontrar em reuniões também vêm carregados com todos esses sentimentos. E ali a diferença com relação ao tipo de trabalho que vai ser desenvolvido. Os espíritos orientadores comandando o serviço, nós encarnados dando a ferramenta para o serviço acontecer e, com o serviço realizado, a caridade e a benevolência
se realizando, se concretizando. Numa ocasião até, Divaldo Franco, dando uma palestra sobre isso, ele falava assim, ó, Divaldo declarou que existem pessoas que gostam de reuniões mediúnicas porque nelas vão fazer caridade. Vocês já pensaram, já se questionaram quais os motivos que os levam às reuniões mediúnicas? Uma reunião mediúnica, propriamente dita, é para educar o médium. Porque, na verdade, a espiritualidade não necessitaria da gente, né? Eles fazem muito bem o trabalho deles, mas é que nós precisamos de saber como estão eles, para nós não estarmos lá como eles amanhã. E quando eu falo aqui hierarquia de valores, qual é o valor que me corresponde, eu como espírito imortal, apreciar um trabalho com fidelidade a Jesus, em serviço ao outro para me redimir? Qual é a minha hierarquia de valor que eu vou nesses encontros? Eu vou para me valorizar externamente, dizer, eu sou a médium tal, né? Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Ou eu vou para mim ver, por exemplo, assim, geralmente se afina com a nossa mediunidade numa reunião, justamente pelas afinidades que estão escondidas na nossa consciência. Ela não vai se afinar conosco, né? Por exemplo, eu nunca vai chegar alguém em mim que bebe, porque eu nunca bebi, então é um problema sério. Ele não vai chegar a afinidade nenhuma, a não ser por salvo que não tem ninguém na reunião que possa dar a passagem. Eu já tive que assistir um irmãozinho nesse sentido, mas com muita dificuldade eu tive. Porque eu não tive. Eu não bebo, eu imagino assim, Rosângela não bebe. Né? Mas se a gente fosse lembrar um pouquinho a ideia do apacento meu rebanho, Simão, eu te conheço ontem. Vai saber como é que foram em outras circunstâncias, né? Mas a gente vê a dificuldade que a gente tem nessa encarnação para dar essa passagem, talvez por resquícios da outra. Sim. Entendeu? Então, não que não vá dar assistência, que a espiritualidade não vai fazer por onde, porque acha na memória do arquivo e outras encarnações o processo tal. Mas esse bloqueio está nessa consciência atual, justamente por... É isso que eu quero dizer. Então, qual é a hierarquia de valores que eu vou a uma reunião? Eu vou para prestigiar a reunião, eu vou para aparentar aos outros que eu sou melhor, eu vou para sair comentando depois, olha, eu estava na reunião mediúnica, saiu isso, aconteceu aquilo, ou eu vou para aprender como eu não devo ser? Eu humildemente, espero assim não estar errando tanto, conforme a gente fez a leitura hoje, a língua é o chicote do bumbum, né? Mas acredito que reunião mediúnica para nós encarnados é para ir aprender. Até Divaldo fala isso, né? Provavelmente inspirado por Joana, ele fala assim, ó, Divaldo afirma que esse pensamento de eu vou lá para fazer caridade não é correto. Porque, na verdade, ali é o lugar onde vamos para aprender e receber caridade. Mais ou menos assim, o espírito em sofrimento, a quem nós acabamos pressupondo estar socorrendo, é que não está fazendo o grande favor da caridade no sentido de, olha o que aconteceu comigo. Ou você muda de comportamento, ou a mesma coisa vai acontecer contigo. Essa é a mensagem subliminar real que fica. Mas, Maurício, espera lá, mas quem está meio fora do contexto, gente como a gente. Quem participa dessas reuniões? Espíritos superiores, uns muito além de nós, outros semelhantes a nós, e alguns 2 ou 3 degraus abaixo de nós. Bom, então, se nós estamos no começo do estudo, na pré-escola, nós ainda estamos lá para aprender muito, né? Tá, Maurício, mas você resolveu falar sobre o sentido, o objetivo dessas reuniões. Qual é a finalidade desse tipo de reuniões? Você falou de reuniões frívolas, experimentais e instrutivas. Então, vamos voltar para o texto do querido Hermínio. O ser superior que comparece para trazer a colaboração da sua sabedoria e bondade não é um semideus, que deve ser ouvido e seguido servilmente como um guru infalível. Olha que paulada que Hermínio está dando para nós.
Os seres superiores, os espíritos superiores que comparecerem nessas reuniões para colaboração, dando as suas sabedorias, as suas instruções, o seu amor, a sua orientação, não são semideuses, muito menos deuses. Significa dizer que, pera lá, não é que tudo que o cara fala, nós vamos sair abraçando e, não, ele disse é assim, ponto final, acabou, ponto, acabou a discussão. Ué, como não? Não. Não é um semideus que deve ser ouvido e seguido servilmente como um guru infalível. E sim, uma pessoa humana, gentem como a gentem, que merece nosso maior respeito, a mais doce afeição e que nos inspira confiança. E aí ele arremata. Até mesmo suas observações e recomendações devem ser examinadas com atenção e espírito crítico construtivo. Se eles forem mesmo o que dizem ser, não se aborrecerão com isso. Ao contrário, chegarão até a sugeri-lo. Eu acredito que uma das situações que mais acontece de dificuldade dentro de uma reunião mediúnica, numa sociedade espírita em si, séria, é quando não se faz essa crítica construtiva numa comunicação dessas. A gente vê os dirigentes, o dialogador da mesa, ou aqueles que já têm muito hábil tempo de reunião, começar a se vanglorizar e achar, e aí entra o irmãozinho muito, porque eu fiz parte de um grupo que o Enzo também fazia parte, e nós tivemos numa reunião um aviso que nós passaríamos por um teste. E no dia ficou todo mundo empolgado, né? Vou passar por um teste, vamos passar. Eles deixaram bem 6 meses aquela história, e todo mundo esqueceu. Certo? Aconteceu o teste. E veio com um obsessor assim, que ele era um bispado. Era doce, nós achamos quase que era Francisco de Assis. Todos, sem exceção nenhuma. Isso inclui nosso querido Enzo. Rodamos o teste. Todo mundo de recuperação. Todo mundo em recuperação. Por quê? Por que a espiritualidade da casa permitiu? Porque nós estudávamos e achávamos que já tinha estudado essa obra aqui por 5 anos e achávamos que estávamos prontos para avaliar a crítica quando vinha o irmãozinho. E eles trazem o obsessor mais ferrenho da casa e o obsessor vem com um doce criança, uma afabilidade, a gente quase se ajoelhou nos pés chorando. Né? E se foi permitido pela equipe espiritual. Quando veio acontecer o processo, veio a lição moral. Que nós ainda estávamos adoentados, nunca vou esquecer essa frase, nós ainda estávamos adoentados da alma, querendo substituir os valores morais de Jesus pelos valores humanos. E isso que não teria sido, então, assim, uma comunicação com o espírito superior. Não, Como ele se apresentou, ele colocou o personagem de papa e falou assim, vamos doutrinar essa turma toda. Ele se fez como novo dirigente da mesa, então foi um processo muito bem estudado da espiritualidade, como se viesse um novo dirigente espiritual auxiliar o grupo. Mas antes teve um aviso. Ele já trouxe o aviso que ia passar pelo teste. E nós ali, todo mundo, estamos prontos, né? Então, a gente vê isso até no dia a dia de hoje, quando a gente faz o Evangelho no Lar, e a gente faz esse encontro com o nosso anjo da guarda, e vem aquela inspiração que a gente acredita que é do nosso anjo da guarda, e que vem muito peculiar aos nossos desejos íntimos. Acabou, não é teu anjo da guarda, porque teu anjo da guarda vai encontrar a forma de te inspirar, que tu encontre o movimento para mudar o que tu necessita. Mas ele não vai facilitar a situação. Então, se tu achar que ele vai facilitar, tu está esquecendo de ver qual é a hierarquia dos valores que ele está te dando. Então, assim, não é só porque a comunicação veio doce, não. Apresenta uma roupagem de aparente moralidade, que ela deve ser tomada como ferro e fogo e falar, tá aqui,
tá, a receita é essa, vamos mandar colocar num quadro e colocar na parede e nunca mais fazer nada diferente. E a gente vê a dificuldade que as sociedades espíritas têm no grupo, que não está muito homogêneo nesse sentido. Eu estou te dizendo pessoalmente isso, né? O grupo nosso era homogêneo, era um grupo que estudava muito, era um grupo que estudava com o Enzio. Nós tínhamos estudos assim, ó, todos os dias também, mas é interna a coisa, é uma coisa muito interna, é individual. Eu tenho que tomar o estudo do Livro dos Médiuns como um manual, e eu tenho que tomar um livro, como eu sempre disse para a Isabel testemunha aqui, o único livro que me orientou como médium que sou é Diversidade e Carismas, sempre disse para ela, é o melhor livro que tem para mim, depois do Livro dos Médiuns, esse, porque ele te traz para o eixo de novo. Porque se tu vai muito no... O Kardec nos dá toda a base do Livro dos Médiuns, mas tu fica meio no oba-oba, logo achando que tu pode ser tudo aquilo. E o Hermínio diz, não, te senta aqui na cadeirinha de pensar, agora tu vê como é que tu vai executar tudo que o Livro dos Médiuns vai te desmandar tu fazer. Exato, exato. Aí por que eu trouxe a ideia do Manuel Filomeno de Miranda de também conectar o estudo? Qual é o objetivo da reunião? Porque o objetivo da reunião tem a ver também com... Vamos pensar em ideia de vibração. A gente sempre usa essa palavra, nunca entendeu o que é, mas vamos pegar ela de novo. Qual é o sentido de vibração que nós estamos levando para a reunião? Não deu tempo de ler. Deixa eu abrir aqui, seu Wilf. Eu acho que não, seu Wilf. Eu acho que não. Essa carteirinha do AB não dá chance, não. Não, também acho que não, você viu? Essa carteirinha aí, ela vem em sorvete seco ultimamente. Não vale muita coisa, não. Sabe que sorvete Maria Mole, vem anelzinho, bexiga, agora também vem a carteirinha, às vezes, ali em cima, sabe? Então, tentar conectar essa ideia com qual é a vibração da pessoa que está se propondo a participar da reunião. Ah, beleza, eu quero participar da reunião porque eu quero ver a produção do fenômeno físico. E você acha que vai chegar lá e vai receber uma instrução moral, pedagógica, astronômica? Não, filho, você não está vibrando nessa vibe. Então, pera lá. Ação e reação. Você planta, colhe o que você planta. Bom, então, para desenvolver esse tipo de reunião, Manuel Filomeno de Miranda dá a dica de fazer, olha, então, pera lá, vocês querem ter uma reunião instrutiva? Bom, então vocês precisam assegurar a presença de espíritos nobres. Para isso acontecer, quais seriam os caminhos, ou pelo menos as condições necessárias? Fixar interesse por questões sérias. Isto mostra a vontade de instrução e melhoria. O que Kardec define como questões sérias? Assuntos úteis e exclusão de todo o resto. Ponto. Então, primeira coisa, coloque isso na cabeça. Entre na reunião com essa ideia. Interesse por questões sérias. Kardec diz que isso é a condição primordial para a ocorrência de uma reunião mediúnica instrutiva. Ou seja, se quer evitar espíritos levianos, irmãozinhos zombeteiros, que façam isso que a Rosângela acabou de falar no teste, então já começa a mudar aqui dentro a coisa. Vou dar um exemplo aqui para colaborar contigo, Maurício. Nesse grupo que nós éramos presentes, nós tínhamos uma senhora que, possivelmente, para ter ideia para você, ela escrevia massa com 3S, né? E maçã com 3C cedilha, para brincar, assim, né? Então, ela tinha muita dificuldade, e até já contei para a Isabel, ela dizia que sabia tudo do livro da Joana, só que ela lia de cabeça para baixo, porque ela não lia, né? E a gente sempre estava com ela uma médium fantástica, e a gente também, mas sempre com aquela ressalva, né? A fulana, né? A fulana, porque imagina eu, Rosângela, eu leio muito, o Enzo, né? Todos nós. Eis que depois desse teste fatídico que esculhambou com a reunião, que botou todo mundo na cadeirinha de pensar, quem traz a mensagem de Sheila, de uma fidelidade que, inclusive, aparece na mesa para todos verem uma rosa muito bonita. A mocinha da maçã. A velhinha com massa com 3S. Mas ela adentrava a reunião e ela foi a única, no dia, que disse assim para nós, depois na saída, a gente se conversava assim, olha, eu não achei muito certo o que esse espírito disse. Para mim, tem que ter antes o amor. Tem que avaliar o amor que a gente vem servir aqui.
E nós, não, mas tem que cuidar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque diz isso, porque diz aquilo, e ela só com aquilo. E ela foi a única do grupo dos 9 que fez fielmente o que ele disse que ia passar no teste. O Então, tal a do gente, manada é então a uma gente coisa vê complicada, né? então a gente vê, ela realmente servia, e ela ia à risca, embora não lia o livro de Diversidades Caribe, sentada do meu lado, e ela só ouvia o que o Enzo explicava, mas ela ouvia e colocava em prática. Sim. Ouvia e colocava em prática. Nós ouvia, levava o livro para casa e botava o livro embaixo do braço. Né? Tanto teoria. Então, a gente começa a perceber que essa hierarquia que ele fala de valores, quais são os meus valores que eu estou adentrando dentro de uma... Que gente sou eu para respeitar a gente que vem? Era nisso que eu estava tentando propor, caminhar a discussão hoje, sabe? Porque se espírito é gente, e é gente como a gente, tá, pera lá, o que eu vou apresentar esperando encontrar o quê? Que gente estou eu, né? Eu quero fazer estrogonofe, mas eu estou levando, sei lá, alface. Não vai dar estrogonofe, meu velho. Não faz parte da receita. Bom, está pensando nisso. Se as reuniões instrutivas têm propósitos construtivos, crescimento, orientação moral, o que pode acontecer nessas reuniões instrutivas? Não reuniões frívolas, nem reuniões experimentais, mas essas reuniões instrutivas em que comparecem espíritos de alto grau, espíritos no mesmo grau que nós e espíritos um pouquinho para baixo do nosso grau. Uns para coordenar, outros para receber ajuda, ou outros para fazer o que a Rosângela disse, vir aqui e apresentar testes. Bom, o que pode acontecer nessas reuniões instrutivas? Ensino da doutrina, você acabou de falar isso. Chegou lá um zombeteiro e falou, é hoje que eu vou me vingar deles. Teceu a mensagem que você saiu de lá falando, não, nós conversamos com o Francisco de Assis, irmão. Aí a tiazinha ali fala assim, desculpa, mas eu não concordo com vocês. E aí depois vem a espiritualidade e vira e fala assim, então, tirando ela que está todo mundo reprovado, todo mundo senta no banquinho, põe aquele chapéu de cone para pensar, porque vocês não perceberam o sentido doutrinário da lição que foi dada. Então, uma das coisas que acontece é ensino da doutrina. A discussão, a crítica construtiva, leva ao aprofundamento. Exame das propostas morais dadas pelos espíritos. Rosângela, se eu fosse te perguntar, você disse que tempos antes foi dada a pista. Vocês vão passar por um exame, tipo teste surpresa. O professor entra na sala de aula, senta os alunos, muito bem, guarda o material, arranca uma folha de caderno, prova, exame surpresa. Os alunos entram em desespero. Vocês não passaram isso nem no dia que aconteceu, vocês foram avisados antes. Lá na primeira aula do semestre falaram, durante o semestre vai ter um dia que vai ter uma prova. E vocês deixaram cair no esquecimento, a coisa foi. Chegou a prova. Aí apareceu um espírito que sacaneou vocês. E vocês foram para a crítica. A crítica de vocês também capotou na curva. Mas, de uma certa forma, vem um ensinamento disso. Porque depois os espíritos coordenadores, eles chegam e falam assim, então, veja bem, poderiam ter ido melhor. Mas vocês, por uma questão assim, de vaidade, extrema humanidade, resolveram aceitar isso assim, e não era bem isso. Estão vendo que a crítica, ela acabou acontecendo depois do puxão de orelha? E com a crítica, a instrução também veio? Depois que teve a crítica, Rosângela, vocês não seguiram fazendo pesquisa sobre o que aconteceu, sobre a crítica, sobre a instrução? Aí não voltaram para os alfarrebes, pera lá, temos que nos preparar um pouquinho mais, vamos ver na história, vamos lembrar nas memórias, no coração. Então, pode acontecer tudo isso em reunião mediúnica, sabe? E isso tudo com a ideia de que esses espíritos que estão participando, coordenando, ou vindo nos dar exemplo que a gente acha que está medicando, a bem na verdade é eles que, pelo exemplo deles, estão nos dando o lenitivo para o futuro, a gente vai se modelando. Se fosse resumir, como Manuel Filomeno de Miranda fala assim,
Objetivos das reuniões instrutivas são instrução dos participantes encarnados, convencimento dos incrédulos de que a vida não acaba no túmulo, transformação moral, já vai, Lúcia, e ação benfazeja, sermos úteis enquanto nos instruímos. Se alguém quiser confirmar isso, procura a questão 281 no Livro dos Médiuns. Sermos úteis enquanto nos instruímos. Quer falar, velhinha? Pode falar, querida. Refletindo aqui, né, ontem, hoje, e esse exercício, né, que é a aprendizagem dos médiuns nas reuniões mediúnicas. A base de ontem, e daí eu li um texto também, que o seu Ilvio sugeriu para eu ler ontem, é o amor e a oração. Então, me parece que todo treinamento e todo aperfeiçoamento, que são as lições para os médiuns nessas relações, é o aperfeiçoamento do amor e da oração, que é o que nos mantém em conexão com Deus. E que o nosso amor ainda, em relação às outras pessoas, é tão pequenininho que a gente precisa passar por essas experiências para ver se esse amor se brota de uma intensidade tão grande que a gente consegue avançar. Bem isso aí. Bem isso, Telinha. Quando a gente fala em ações benfazejas, ação benfazeja, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos 4 ao versículo 8, dá para nós uma pista do que Jesus teria nos deixado como exemplo a respeito de como proceder. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. Vai, cura, ajuda, apacenta. Dá de graça aquilo que recebeste de graça. Terapia socorrista aos espíritos sofredores na erraticidade. Já viram o quanto de terapia que eles acabam dando para nós, sem a gente perceber, e a gente acha que está lá fazendo o papel de médium do século? Né? Então, quando Hermínio, nesse parágrafo aqui, ele refere a essa superioridade, e ele não quer dizer que essa superioridade é para diminuir aqueles que não estão no mesmo grau, ele está dando a lição de, olha, vigia, continue sempre com as suas antenas ligadas para uma constante vigilância. Afinal de contas, nem tudo aquilo que é falado deve ser seguido, porque esses espíritos não são semideuses. Isso não quer dizer que também deva ser sempre discutido. É só olhar Chico e Emmanuel, quantas vezes Emmanuel vem e dá um toco no Chico e pelo menos morre com dignidade, cala essa boca. Eu vou morrer! Vai, mas então morra com dignidade. Fecha a boca, para de desesperar os outros em volta. Isso para pegar um exemplo que é comum a todos que estão acompanhando também na internet, mas existem muitos exemplos. De Divaldo com Joana. Vamos pegar também de filme, que as pessoas que estão na internet têm um acesso mais fácil, de repente. Divaldo, o Mensageiro da Paz. Tem um autor do campeonato que Divaldo quase comete suicídio. Quem que segura Divaldo? Não é Joana. São os espíritos sofredores que estão ali e gritam para ele no momento derradeiro. Não! Então, pera lá, não foi um espírito de um alto galhardão que chegou para Divaldo e falou, faça ou não faça tal coisa. Um espírito zombeteiro falava para ele, faça isso. Ele quase se suicidou. Que era o espírito que queria vingança, porque numa vida anterior, ele teria induzido aquele espírito a cometer o suicídio. Então, o espírito zombeteiro se apresenta de uma tal maneira. Esquecendo agora os exemplos, nem tudo que é dito é para ser colocado na prática sem um crivo de crítica construtiva. Gente, a gente falou de crítica os últimos 3 tópicos, basicamente, do livro de Hermínio.
a crítica pessoal, a crítica vinda dos outros, a gente criticando os outros, e agora a gente fala de os espíritos são gente. Como lidar com isso? Na sequência, ele fala assim: por outro lado, os que nos buscam para serem tratados, esclarecidos e ajudados não são seres desprezíveis ou monstros inaceitáveis apenas porque seus erros nos parecem tenebrosos e sua aparente maldade seja incompreensível para nós. Eu acho isso aqui fenomenal, porque nós temos lições disso aqui todo santo dia, ainda durante o período encarnado, e conseguimos ainda ouvir frases que chegam a doer no coração e na mente. Como, por exemplo, duas pessoas envolvidas num ato criminoso, um é o bandido, o outro é o policial, chegam em ambulâncias diferentes ao hospital. Isso eu tenho um amigo que passou por isso, e quando as ambulâncias chegaram, o médico simplesmente quis saber qual é o paciente mais grave. Para ele não interessa o título. Qual é o paciente mais grave? E aí, um rapaz que estava perto falou: ó, doutor, aquele ali é o bandido. Atende primeiro a polícia e deixa o bandido meio que morrer. E aí o médico falou assim: olha, eu vou atender o paciente em estado mais grave. Se você queria ele morto, tivesse feito o teu trabalho de outra maneira, porque o meu eu vou fazer certo. Isso eu lembro que foi uma resposta de um médico encarnado para um policial, porque o criminoso, no caso, era que tinha a condição física mais grave, né? Imaginemos, por exemplo, se um médico fosse debutar atendimento de acordo com as convicções pessoais e não com o que ensina a medicina. Ah, não, eu vou tratar desse porque esse eu gosto, esse é amarelo. Aquele é vermelho, eu não gosto de vermelho, que vermelho é cor de colorado. Eu não vou atender colorado. Eu vou atender o azul. E não é isso que Hipócrates pregou e foi feito juramento. É que a gente vê isso nas reuniões justamente por isso. Quando vem essas situações de nos auxiliar, que na verdade não é um teste, é um auxílio para a nossa melhora íntima, e acontece dessa melhora íntima depois passar pelo roldão daqueles que não conseguiram ainda alavancar para essa mudança, aqueles que realmente não pronto desistem de uma reunião mediúnica, eles vão embora. Porque não é aquilo que eles queriam, é aquela coisa fútil ainda que eles buscam, é aquele fugaz da alma que ainda está nesse alicerce. É como aqueles que buscavam a casa do caminho, nós aqui já vimos muito isso no Pedro, né? Que um lá se curava e se bandeava para fazar de novo. Pronto, eu estou sarado, posso me largar na festa. E assim também, que nesse caso aqui específico que eu exemplifiquei, o rapaz que foi convidado pela espiritualidade com toda amorosidade para vir fazer o teste, ele se achando que ali ele tinha dominado a reunião, e ele consegue fazer aquilo que ele tinha se propunho, porque nós ali que estudávamos não estávamos prontos ainda a exercer o amor e fiel ao Mestre Jesus, ele é convertido do amor da intenção daquela única que não se converteu a ele. Então, a espiritualidade já sabe do que vai acontecer, mas ela oportuniza de nós aprender isso. Uhum. Né? É total amor, é total abnegação a Jesus. É igual pai e mãe quando deixam os filhos fazerem determinadas experiências, mas estão vigiando, continuam vigilantes, falam assim, não, eu sei que ele vai tomar um susto, mas eu estou aqui para a hora que ele tomar o susto eu receber de volta. Né? Ah, eu não vou impedir que desenvolva todas as experiências pessoais individuais que fariam ela evoluir. É preciso que uma criança acerte, erre, mas eu também não vou deixar ela ir a tal ponto de, por uma experiência, se colocar em risco. Oi, Isabela. Eu estava ouvindo vocês e pensando, eu já estou pensando nisso há muito tempo, assim, buscando respostas para mim, com uma pergunta que o Enzo nos trouxe há bastante tempo, e de vez em quando ele traz essa pergunta à tona, né? Por que eu faço o que eu faço? Eu acho que isso deve mover qualquer trabalho que se vá fazer numa casa espírita ou em qualquer outro lugar que a gente vá assumir tarefas, né? É entender por que a gente está assumindo aquela tarefa. E quando a gente tem essa resposta muito clara, a gente começa a driblar todas aquelas paixões que movem as nossas atitudes.
né? Vaidade, orgulho, e aí dá para enumerar uma série de paixões que normalmente são aquelas que vêm à frente e que tomam conta das nossas atitudes, né? Então, fazer essa pergunta sempre: por que eu faço? Por que eu estou assumindo essa tarefa? O que eu quero com isso? E aí, trazer o que a Amanda trabalhou e fez uma reflexão muito legal. Quem não conseguiu assistir o estudo do Pedro, que a Amanda trabalhou hoje de manhã, vale a pena assistir, ficou gravado, né? Que ela traz justamente, trouxe para a gente pensar na questão do equilíbrio, de achar sempre um ponto de equilíbrio, mas que eu posso fazer sempre o mais. Só que esse mais, entendendo por que eu faço, e fazer da melhor maneira possível. Bom, se eu vou para uma casa espírita para ficar lá na recepção, como eu posso ser o melhor instrumento lá? E o que me move a assumir essa tarefa de estar na recepção? Né? Por que eu faço isso? E ficar avaliando como eu me porto ali. Porque, às vezes, tem dias que a gente não está legal. Tá, mas hoje não foi legal. Por que não foi legal? Aí fazer todo aquele processo, que é assim que a gente vai encontrando o tal do autoconhecimento, né? É todo dia fazer esse movimento. Porque aí a gente começa realmente, de fato, a se despir desse monte de quinquilharia que a gente carrega por séculos e começa a ser, de fato, um bom instrumento, aquele que Pedro se tornou. Né? Já pensou como vai ser bonito o dia que todos nós, encarnados e desencarnados, olharmos para o planeta Terra e vemos ele, conseguirmos observar ele, perceber ele como uma casa espírita? Você está andando na rua e para no semáforo, você vê uma pessoa em dificuldade e o amor que a gente tiver já por essa pessoa nos impedirá de ter aquele sentimento de dizer, mais um vagabundo mendigando. Vai trabalhar, vagabundo. Ou quando nós olharmos pessoas que não são do mesmo padrão de comportamento ou de gênero que nós resolvemos adotar. Vai lá vai o viado. Não, lá vai um irmão, lá vai uma irmã. Quando isso acontecer na rua, em qualquer praça, em qualquer campo, aí nós vamos ter chegado ao objetivo de tudo isso aqui. Como assim, Maurício? Espera lá. Então tá. Para colocar-nos para pensar, como o chefe ensinou, diz Manuel Filomeno de Miranda, qual a finalidade maior das reuniões? Já que estamos falando de espíritos são gente, falei tudo sobre tipos de reunião, objetivos dessas reuniões, mas qual é o objetivo maior? Aí, Manuel Filomeno de Miranda dá a seguinte resposta. Cura das feridas morais. Desobsessão coletiva da sociedade. E para que esses dois objetivos? Se eles ocorrerem, isso permite acelerar, aqui no plano físico, a marcha da regeneração da humanidade. Para quem quiser estudar um pouquinho mais, depois pode fazer leitura da página 21 de Reuniões Mediúnicas do Manuel Filomeno de Miranda. Se os espíritos são gente, nós somos igual a eles, eles são igual a nós. Nós ainda somos bem materiais, bem carregados dessa perspectiva, dessa abordagem material. Quando nos livrarmos disso, a coisa começa a melhorar. Aí nós sairemos realmente do mundo de provas e expiações e nós começaremos a caminhar a passos largos no mundo de regeneração. Maurício. Pois não, Denise? Uma frase que me marcou muito quando eu ouvi e que acho que cabe bem aqui nessa situação. Deus ama da mesma forma a Jesus e ao pior dos seus... aquele que faz o pior mal. Eles compararam na época com uma pessoa, o terrorista do Estado Islâmico. Deus não ama mais Jesus do que ele ama o terrorista do
do Estado Islâmico. Ele ama do mesmo jeito. E nosso amor ainda é muito condicionado àquilo que a gente acha que as pessoas devem se comportar. Então, como foi muito bem colocado pela Rosângela ali na reunião mediúnica, eu acho que é o lugar, talvez, para a gente aprender aos pouquinhos, como a Vera também falou, e desenvolvendo esse amor, porque nós somos ainda muito, muito longe disso, né, de ver uma pessoa que comete tanta violência no nosso planeta, porque uma coisa é você falou ali do que é diferente de nós, você falou daquele que está na rua, ainda é só diferente, mas aquele que nos provoca o mal, o dia que a gente chegar nesse ponto de conseguir amar aquele que provoca o mal para a gente, para nossa família, para a humanidade, aí sim acho que nós vamos ter conquistado o amor de verdade, mas está muito longe ainda. Com certeza. Na hora que a gente começar a ver que o mal não é aquilo que nós imaginamos como mal, os outros não poderão mais fazer o mal para nós. Seu Wilvio tinha levantado o dedinho também? Enquanto você comentava aí, se o nosso planeta estivesse em condições melhores, eu me lembrei, será que nós daríamos conta de fazer como os nossos irmãos lá da constelação de Alcíone, que pediram a misericórdia divina para reencarnarem aqui, esse planetinha adorável, para auxiliar na evolução nossa? Será que nós estaríamos nesse estágio? Abandonando os nossos queridos, nossos amores, nossas paixões, entre aspas, que, né, eu acho que vai ser difícil a gente deixar para trás, e pensar num outro planeta, um povo que eu não conheço, espíritos que eu nunca vi, para ir lá dar uma de mão e falar, vem cá, gente, vamos levantar. Será que... Eu fico pensando assim, eu falo, não pode, eu devo estar sonhando, isso é um pesadelo, não pode, velho. Mas é um bom final para o estudo de hoje. É uma boa pergunta para levarmos para casa, sentarmos no banquinho do pensamento e, na semana que vem, na segunda-feira, às 18 horas, trazermos para a discussão novamente. Então, fica aqui um convite, porque o personagem central do tema que nós vamos trabalhar hoje, que a gente olhe, se esse indivíduo chegasse para a gente com o que ele fez, e o que ele fez nos tocasse, tivesse uma relação muito íntima conosco, porque tem uma relação muito íntima com Pedro. Como nós nos portaríamos? Qual seria o nosso sentimento interno naquele momento? Então, fica aqui o convite para a gente participar das 20 horas e pensar um pouquinho nisso, porque é exatamente o que foi dito agora, pelo seu Luiz, pela Denise. A gente ainda não está nesse patamar, mas se estamos estudando Pedro e olhando para Pedro, Pedro conseguiu. O que estamos fazendo para conseguir também? E o que podemos fazer para conseguir também? Então, fica aí o convite para as duas. Tá bom? Até mais. Muito bem, pessoal. Oi, pois não, Mauri, por favor? Em momento do merchan, tudo bem, pessoal? Isabel, estaremos ali sim, vamos estar lá para ver essa reflexão. Eu queria pedir licença e convidar todos para que amanhã às 17 a gente tenha mais uma pitada daquele livro Jesus e Atualidade, com a nossa querida Alvanira. Ela vai falar, vai discorrer sobre o tema Jesus e amor. Queria convidar todos amanhã às 17, se não tiverem outro compromisso, estão todos convidados no canal da Fraternidade, tá bom? Obrigado. Tudo a ver com a discussão de hoje, de ontem, né, de todos esses dias. Em Mauri, pelo Zoom, né? É pelo Zoom da Fraternidade. Eu vou mandar o convite aqui amanhã, para não poluir fora de hora aí o nosso visual. Então, vejam o banner no grupo do WhatsApp e vejam o banner no Facebook também da Fraternidade. Obrigado. Até amanhã, gente. Obrigado. Estava ali? Não? Fechou? Meus amores, é isso. Vocês tocaram de maneira esplêndida o estudo.
Nos vemos às 8 horas com Pedro Humano Demais. Beijos, fiquem com Deus. Até.